Olá, povo! Bora resolver questões de matemática do Enseja? Questão 51 da prova do ensino médio 2019. Um pedreiro mede uma planta de uma casa a distância de 8 centímetros entre duas vigas. A escala indicada na planta é de 1:50. Informação importantíssima do problema. A escala e o quanto ele mediu. Ao construir a casa, quantos metros deve ter a distância real entre essas duas vigas? Bom, gente, o que eu preciso nessa questão? Então, qual é a forma de fazer sempre o teu estudo para o Enseja? Tu lê as questões e vê qual conteúdo precisa. Tu tem que entender o que é escala. Não sai estudando um monte de coisa sobre proporção, por exemplo, que é da onde vem o conteúdo de escala, sem saber como que isso aplica nas questões do Enseja. Então, pega o contexto, isso aqui, eu tenho uma medição aqui que ele leu a distância entre duas vigas na planta e eu quero saber na real quanto que é isso. Ou seja, o pedreiro quer saber, eu estou olhando aqui na planta, mas eu tenho que fazer na verdade. Então, quanto que eu tenho que fazer? O que significa? Ele tem que entender o quê? Tem que entender o que é uma escala. O que é uma escala? Então, 1:50 significa que 1 centímetro, vamos botar 1 centímetro no desenho é igual a 50 centímetros na realidade. Vou botar aqui real. Então, esse 1 centímetro, cada 1 centímetro que ele lê no desenho vai valer 50 centímetros na realidade. Então, tu tem várias formas aí de fazer. Uma delas é usar a regra de 3, colocando desenho e real. E aí eu coloco as informações que eu tenho e que eu quero aqui nessa regra de 3. Na regra de 3, a gente tem 3 informações. Vejam aí outras questões que também utilizam regra de 3 na playlist que eu deixo aqui para vocês, em que eu só resolvo questões de prova e várias vezes eu explico regra de 3, porque a regra de 3 pode entrar nessas questões várias vezes. Então, aqui, desenho. 1 centímetro no desenho é igual, a gente põe um risquinho, alguns põem sinal de igual, tanto faz. Vamos botar nossa outra informação aqui, 50 centímetros na realidade. Ele quer saber 8 centímetros na planta, ou seja, no desenho, 8 centímetros. Quanto deve ser a distância real? Então, é igual a quanto no real? X é o quanto a gente não sabe. Como se resolve a regra de 3? A regra de 3, na verdade, é uma proporção em que a gente não conhece um dos elementos. E como que se faz isso? Tá? A regrinha é multiplica isso aqui cruzado. Tá? Aqui lá na proporção, quem estudou proporção vai ver que é multiplicar os meios pelos extremos. Resumindo a história, multiplica CJ cruzado. Tá? Isso, claro, quando é uma regra de 3 direta, que é quando uma coisa aumenta, a outra também aumenta. E aqui é o caso. Quando o tamanho no desenho aumenta, o tamanho real também aumenta, também vai ser maior. Quanto maior os centímetros no desenho, maior serão os centímetros na realidade. Então, aí a gente multiplica cruzado. Beleza. Então, vamos lá. Como é que eu faço? A gente sempre põe aquilo que é multiplicado por x antes, né? Que a x é aquela medida que a gente quer saber qual é. Então, x vezes 1, 1x. Só que assim, eu vou botar as unidades de medida, tá? Para a gente ver o que sobra no final. Então, é 1 centímetro vezes, a gente pode representar o vezes por um pontinho, igual a 8 centímetros vezes 50 centímetros. Então, 8 centímetros vezes 50 centímetros. Bom, eu quero, é verdade, é esse x aqui, né? Isso aqui é a minha pergunta, ou seja, quanto na realidade precisa ser a distância entre essas duas vigas. Então, para isolar o x, o que está multiplicando o x, que é 1 centímetro, eu vou passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, vai ficar x igual, aqui eu mantenho, 8 centímetros vezes 50 centímetros e divido isso por 1 centímetro. Professor, dividir por 1 é a mesma coisa que não fazer nada. Para que isso? Eu só queria chamar atenção para as unidades de medida, tá? Quando eu tenho, assim, uma coisa multiplicando por outra coisa, e eu tenho unidades de medida envolvidas, e tem uma embaixo ou uma multiplicada por outra, eu posso fazer aqui, ó, centímetro dividido por centímetro, sobra nada, dá 1, digamos. Então, eu não preciso manter.
Então, a nossa unidade de medida, nesse caso, ficou centímetro. Quantos centímetros? 8 vezes 50. Bom, vamos fazer de novo a multiplicação só dos termos significativos. Ó, não tenho vírgula, 8 não tem vírgula. Se eu quiser botar vírgula, uma vírgula bem na direita, que não faz diferença porque não tem nada para a direita dela. E 50 também não, né? Vírgulazinha bem aqui, não tem nada para cá. O que eu posso fazer quando acontece isso sempre? Pego aquilo que não é zero, né? 8 vezes 5 dá tabuada 40. E aí acrescenta esse zero aqui. Então, é 400 o quê? E isso é extremamente importante. 400 centímetros. Agora, olha para cá e vê se tem um 400 aqui. Não tem. Ah, mas tem um 4. Como é que tu sabe que é 4? Podia ter outro 4. Tá? Como é que eu faço isso aqui para transformar? Aí tu pode pensar, se tu sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros, e tu já faz isso de forma mental, ok, pode fazer. Se não fosse 400, se fosse 325, será que tu faria com a mesma facilidade? Então, um jeito de fazer isso aqui, ou seja, transformar esse negócio aqui para quantos metros, por que eu tenho que transformar para metro, professora? Porque aqui tá, ó, metro. Está pedindo em metro. Então, essas medidas aqui estão em metros. Então, tu tem que saber quantos 400 centímetros, quanto é em metro. Eu sempre posso utilizar a tabelinha, tá? E a tabelinha, ela é metro, decímetro, centímetro e milímetro. Sempre assim. Para cá, tem o decâmetro, o hectômetro e quilômetro, mas eu não vou colocar porque a gente não precisa dela. Então, a tabelinha tá aqui. Como que eu coloco essa jossa aqui na tabelinha? Se esse número não tem vírgula, e todos os números que não tem vírgula, a vírgula é bem na direita aqui, ó. A vírgula vai ir para a casa aqui da unidade que está aqui, ó, centímetro. Então, eu vou botar aqui, ó, bem na direita da casa, aqui. E agora eu ponho o número. O que eu tenho desse número aqui? 0, 0 e 4. Então, 0, 0, 4. Eu quero que, ao invés de ser centímetro, seja metro. Então, essa vírgula aqui, ela tem que vir para cá. Então, eu ponho a vírgula aqui, que aí, se a vírgula está na casa do metro, então essa coisa aqui virou metro. 4,00 é a mesma coisa do que 4. Se eu quiser botar o 00, posso, mas não faz diferença nenhuma. Então, 4 metros. Então, a nossa resposta é 4. Pegadinha dessa questão. Muito comum se o examinador fosse colocar aqui 400, uma resposta. A outra resposta colocaria 40,0. Então, isso é muito comum, respostas semelhantes que a pessoa poderia dar. Tá? Então, tomem cuidado, gente. Escala é proporção. Dá para resolver por regra de 3? Dá. Ah, professor, mas eu sou pedreiro, ou eu trabalho com alguma coisa em que eu uso escala, eu já sei que era 8 vezes 50. Posso fazer? Claro que sim. Usa a tua experiência. Agora, se tu tá na dúvida, ou se não fossem números tão fáceis assim, fosse 1 para 37, né? Em escala normalmente de planta não ia ser isso, mas digamos que eles colocassem aqui na prova o que eles quisessem, né? Então, não ia ser tão simples. Aí tu utiliza a regra de 3, porque ela sempre vai funcionar. Tabelinha, mesma coisa. Sempre vai funcionar. Ah, mas eu podia fazer assim, professora. Eu sei que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, os 400 centímetros que eu tinha, regra de 3, né? 400 centímetros que eu tinha, quantos metros vai ser? Pode? Pode. Vai dar a mesma coisa, ó. X vezes 100. 100x igual 1 vezes 400. Então, x aqui vai dar 400. O que está multiplicando o x aqui, desce dividindo. Aí eu posso dividir por 10, que é cortar esses zeros, dividir por 10 de novo, que é cortar esses zeros, e fica 4 metros, os mesmos que nós achamos aqui. Então, é a escolha de vocês, né? Quer dizer, o que vocês preferem? O que fica mais simples? Mas só lembrem de uma coisa, tem que ter segurança no que está fazendo. Se tem segurança em chegar e multiplicar esse 8 pelo 50, beleza? Vai. Mas se não tem segurança, faz a conta. Coloca numa tabela ou faz uma regra de 3. Beleza, gente? Então, acessem as outras aulas na playlist para vocês ficarem seguros no uso da regra de 3. Vocês podem observar nas questões que a gente usa a regra de 3 várias vezes, unidade de medida várias vezes. Isso é coisa recorrente nessas provas. E não importa se é ensino fundamental ou ensino médio, isso cai muito, tá? Essas são coisas extremamente importantes. Valeu, gente. Abração.